Boa noite a todos vocês que estão chegando. Muito feliz com a presença de cada um de vocês, tá bom, meus amores? E eu já vou começar falando, porque senão não vai dar tempo da gente abordar um assunto tão importante, relevante e também que tem muita coisa pra gente falar, tá bom? Vou puxar aqui mais pro meio que vai ficar melhor. Caráter sagrado da vida e morte. Hoje é a última aula com esse tema, o caráter sagrado da vida. Sabe por quê? Semana que vem, gente, já vou anunciar para vocês a novidade. Semana que vem eu começo falando sobre abuso emocional. Você conhece alguém que está passando por isso? Que está sendo abusado emocionalmente, sexualmente, fisicamente, talvez, de alguma maneira sofrendo e não sabendo nem identificar, e se identifica, não sabe como agir acerca disso. Então vai ser muito importante, porque o mês inteiro de julho, gente, eu estou reservando só para isso. Nós falarmos sobre abuso emocional. Quem daqui a pouco vai se identificar com isso, quem sabe sofreu isso na infância, nós estaremos falando também sobre como lidar com essas situações. Então, se você conhece alguma amiga, algum familiar que esteja lidando com uma pessoa extremamente difícil e ninguém sabe como lidar com essa situação, ou falar com essa pessoa a respeito da questão de que talvez ela esteja sendo abusada e ela não quer perceber isso, manda ela começar a assistir essas lives, que começam então no primeiro domingo de julho, tá? Eu vou esperar vocês. Por favor, não percam essa oportunidade de aprender mais, porque o abuso emocional, ele se estende não só a relacionamentos, mas também a relacionamentos amorosos, mas também a questões de relacionamentos no trabalho, na família, entre pais e filhos, entre professores e alunos, envolve todos os âmbitos, não é verdade? Então, vamos falar sobre isso a partir do domingo que vem. Mas, agora que já chegou bastante gente, vamos começar então com o caráter sagrado da vida e morte. Fomos mais de um mês falando só sobre isso. Eu gostaria assim de saber, fez sentido para você? A gente falou sobre o caráter sagrado da vida e o suicídio com o grande Dr. Rafael Jacobsen. Falamos sobre questões intrínsecas à vida, princípios fundamentais. Fez sentido para ti? Foi bom? Você enviou para alguém para refletir sobre esses assuntos? Então hoje, o caráter sagrado da vida e a morte. Dizem que ela é a única certeza que a gente pode ter na vida. Vocês concordam? Vocês sabiam que a origem da palavra morte vem diretamente do latim, na língua portuguesa, que significa mors. Um dos termos usados para se referir ao processo irreversível de cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida em um sistema declarado, classificado como vivo. Vocês sabem que a morte como uma entidade sensível é um conceito que existe em muitas sociedades desde o início da história. A morte também é representada por uma figura mitológica em várias culturas. Por exemplo, na iconografia ocidental, ela é usualmente representada com uma figura esquelética. Vocês lembram aquela coisa bem feia, espantosa, vestida de uma manta negra com um capuz e sempre portando uma foice,
Ups, ai, eu até tô com um capuz, agora eu me lembrei disso, né? Então, não que eu seja morta, né, gente? Mas, então, tem um capuz e com aquela foice, e ela vem vindo e você não vê o rosto dela, né? Sempre é negro, escuro. Em outros momentos ela aparece só com aquele esqueleto, é bem interessante isso. Então, é interessante que essa figura ela vai aparecer tanto nas artes como nas literaturas e depois aparece muito nos filmes. E a associação dessa imagem com o ceifador, por que ele tem, né, essa figura da foice, da gadanha? Porque a ceifa, aquela figura da foice, ela está ligada também, se você for prestar atenção, à colheita do trigo. E o que é o trigo, se não é a representação da própria vida? Por isso, então, que a morte tem aquela foice, representando eu ceifo a vida. E interessante que na Bíblia aparece o nome, a morte tem um nome, que é o anjo da morte. Em hebraico ele se chama Malach HaMavet. A morte também aparece lá, muito atrás, né? Na cultura grega, na cultura egípcia, muito da cultura egípcia é baseada na morte, mas eu quero falar um pouquinho da figura mitológica e que aparece depois na cultura popular, né? Na questão dos gregos. A personificação da morte entre os gregos era conhecido como Thanatos. E ela não aparecia assim tão cruel, mas às vezes até de uma forma meio docinha. E o deus do mundo da morte era chamado de Hades. Não são nomes desconhecidos para vocês. Em sua adaptação, quando isso vem lá para a civilização romana, os gregos vieram antes, né? Os romanos adaptaram e chamaram, em vez de chamarem a morte Thanatos, foram eles que colocaram então esse nome que eu falei primeiramente, Mors. E Mors era filho de Nox, a deusa da noite. Veja só como na mitologia a morte está ligada com a noite, como se a noite fosse mãe da morte. E o irmão da morte é Somnus, o sono, o equivalente a Hipnos na mitologia grega. Na psicanálise, Freud falou sobre o impulso da morte, em oposição ao ímpeto da vida. E ambas as ideias foram expostas através dessas duas figuras da mitologia grega, Eros e Thanatos. É muito legal trazer isso, porque depois eu vou falar um pouquinho mais sobre Eros e Thanatos, o impulso de vida e o impulso de morte, porque isso aparece muito no nosso dia a dia. Já a crença na vida após a morte baseia-se no quê? Em relatos, experiências, revelações divinas, exercícios lógicos, sendo um conceito primordial de praticamente todas as religiões. Sabemos disso. Mas o que a morte realmente significa? E é sobre isso que nós vamos discorrer hoje. Porque a própria morte, ela infunde tanto medo em muitas pessoas, porque elas consideram a morte, além de insondável, inevitável. Não é verdade? A morte, ela é, de certa forma, insondável e totalmente inevitável. Em algum dia, nós iremos morrer. E por causa disso, quem tem muito medo, quem tá ali com a mente cheia de coisas, de pensamentos com traumas, acaba reprimindo tanto esse assunto que quase não consegue falar sobre ela.
nem investigar além da própria palavra e permitir a si mesmo refletir sobre as suas verdadeiras implicações. E essa é uma reação bem compreensível, já que tantas pessoas encaram a vida como nada mais do que um estado no qual o corpo está ativo biologicamente. Mas aí devemos nos perguntar, o que acontece depois da morte? E será que acontece alguma coisa realmente depois da morte? E quando a gente perde alguém que a gente ama muito, como se comportar num momento tão difícil como esse? Gratidão por todos vocês que estão participando, enviando comentários. Gratidão, Eleise Andrade. Estou muito feliz com o teu comentário. O mistério da morte é parte do enigma da alma e da própria vida. Dessa maneira, quando a gente se propõe agora a compreender a morte, significa que a gente precisa buscar a compreensão da própria vida. Para prosseguirmos falando agora sobre a vida, eu quero fazer um L'Chaim com vocês. O que você preparou aí para ti? Um café, um chazinho, um vinho, um mate? Eu estava até agora há pouco tomando um matezinho, mas eu quero brindar com vocês. L'Chaim, a vida! A física moderna nos ensinou algo muito importante. Ela diz que nenhuma substância desaparece de verdade, apenas muda de forma, e que a matéria é uma forma de energia. Então, por exemplo, uma árvore ela pode virar uma casa, uma mesa, como essa minha aqui, um banco ou lenha. E se você põe a lenha ali no fogão, vai virar fogo, energia pura. Sendo assim, a árvore, na sua forma plena, assim, ou, né, lá no jardim, no meio da floresta, ou no formato já transformado de casa, de mesa, de banco, ou como lenha no fogo, são simplesmente formas diferentes da mesma substância. Tudo veio lá da sua origem, a árvore em si. Se isso é válido, por exemplo, para uma substância material, quanto mais é para uma substância espiritual. A força da vida espiritual no homem, a nossa alma, que em hebraico a gente chama de Neshama, nunca desaparece. Quando a gente morre, ela somente se transforma em outra forma, numa forma superior. A princípio parece difícil a gente compreender um conceito tão elevado, já que somos tão dependentes da utilização de nossos instrumentos sensoriais. A gente quer sentir, a gente quer tocar para acreditar. E por isso fica difícil de compreender essa questão da alma que está conectada ao nosso corpo. Portanto, antes que nós possamos verdadeiramente responder a essa pergunta, por exemplo, o que é a morte, a gente precisa perguntar: o que é a vida? De forma bem simples, se a gente for olhar assim essa parte científica, médica, a gente poderia dizer que vida existe quando o cérebro e o coração estão funcionando. Já houveram muitos debates sobre isso, né? Tanto que tem pessoas que têm uma dificuldade tremenda de, por exemplo, doar os seus órgãos porque o coração ainda está batendo. Né? Como então não tem vida? Eu poderia discorrer muito sobre isso, sobre os pontos de vista dentro da medicina. O certo seria eu ter um médico especializado aqui falando sobre só essa área da morte, Thanatos,
Contudo, esse não é o nosso objetivo hoje. O que a gente quer falar mesmo é sobre a vida, porque a verdadeira fonte de vida, a energia que faz o nosso corpo funcionar, né, é a alma. É a alma que está relacionada também à eternidade, a Deus, que é o Criador da vida. Por isso que a alma é imortal. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, e Adão não é o nome de Adão em si, como a gente aprende. Adam quer dizer humanidade. Então, quando Deus cria, na verdade, o primeiro homem e dá a ele o nome de Adão, ele está querendo dizer, aqui eu crio um protótipo de toda a humanidade. E quando ele sopra nele o sopro de vida, Deus coloca no primeiro homem, ou quer dizer, nesse primeiro protótipo de toda a humanidade, a sua própria vida, sua própria essência. E se Deus é, sempre foi e sempre será, Ele é o eterno. Então nós também temos essa essência eterna dentro de nós. Então, dessa maneira, quando nós entendemos que a vida ela se manifesta de alguma maneira, né? A gente viu ali que há muito tempo atrás, isso 1800, um médico, né, colocou essa teoria de que vida existe se o coração está batendo e o cérebro está funcionando. A gente sabe que a vida se manifesta por coisas muito simples. Por exemplo, eu estou me mexendo aqui, eu estou falando, eu estou respirando. Então, a Jane está viva. Verdadeiramente, a Jane está viva. Agora, se a pessoa não está respirando, não está falando, você diz, ela está morta, né? Então, não é porque daqui a pouco nada se manifesta no corpo em si que a alma esteja morta. Porque a alma continua a viver, só que de forma diferente. E uma das formas como nas culturas antigas isso se manifesta é no costume oriental de rasgarem as vestes quando eles sabem de algum familiar, de alguém importante da sociedade, o rei, alguém importante morreu. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Rasgar as suas vestes. Por quê? Porque é uma semelhança com o que acontece quando nós morremos. Quando o símbolo de rasgar as vestes é de que você pode rasgar as vestes, mas embaixo da veste tem um corpo, né? Tem um corpo que tá ali. E a mesma coisa é o símbolo da morte. Então o corpo é rasgado, é desfeito, não existe mais. Mas dentro tem um outro corpo, o corpo espiritual, e ele permanece para sempre. Então, uma pessoa que transforma o seu corpo em um canal de vida, em um canal de amor, de generosidade, de gratidão, de alegria, de paz, é uma pessoa que nutre o quê? Essa alma eterna. Entenda, é dando vida aos outros que uma pessoa se torna verdadeiramente viva. Freud falava muito sobre isso quando nós, que impulso que nós alimentamos. Como ele dizia, nós temos 2 impulsos inconscientes que são Eros e Thanatos. As pessoas geralmente ao ouvirem Eros já pensam, coisa erótica, libido, mas não tem nada a ver. A libido aqui que Freud fala tem a ver com a vontade de você viver, a vontade de você fazer, a paixão pela vida. Já Thanatos é a pulsão de morte, é quando você entra numa depressão, não tem vontade de levantar da cama, tudo é muito difícil de fazer, então é a tua pulsão de morte, a agressividade. Sabe quando a pessoa tá com muita raiva, cultiva amargura, ressentimento? É a pulsão de morte. Por isso que quando você permite que a morte seja tão forte em você enquanto em vida, você mesmo provoca a tua morte.
As tuas células em vida vão se degenerando. Sabemos isso pela própria forma como o câncer se desenvolve. Muitas vezes arraigado a questões de mágoas, de ressentimentos, falta de perdão. Então, é muito interessante quando nós colocamos essa questão do Eros e Thanatos para a nossa vida prática. O que você tem cultivado na tua vida? Eros, vida, amor, paixão ou Thanatos, morte, agressividade, palavras de morte, palavras de maldição, trazendo morte à vida das outras pessoas? Porque o que eu quero trazer como uma reflexão para nós nessa noite é que morte não é só você estar num caixão. Você pode estar aí, um morto-vivo andando. São várias áreas que nós vamos refletir hoje. E para essa pessoa que anda como um morto-vivo, semeando morte, vivendo já uma morte na sua vida, aqui e agora, para uma pessoa que, por exemplo, só se foca na vida material, no seu trabalho, nas conquistas, nos ganhos materiais. Para essa pessoa, a morte em si, a falta de pulso, a falta do ar para respirar, essa falta de capacidade para viver, o que acontece? Essa pessoa que está muito arraigada à vida terrena, às coisas daqui dessa terra, ela realmente vai encarar a morte como o fim da vida. Ando cultivando mais Thanatos. Querido, então vamos refletir sobre isso e fazer esse Eros pulsar, né? Fazer a vida pulsar dentro de você. Então essa pessoa, para quem a vida consiste em ganhos materiais, a morte realmente representa o fim. É o momento em que cessam todas as conquistas transitórias e também já não se pode mais usufruir as mesmas. Tá, Jane, mas por que a gente tem medo da morte? Você já parou para pensar sobre isso? Muitas pessoas acham que tem medo da morte porque não sabem para onde vão, se tem uma vida mesmo após a morte. Mas tem um outro motivo por trás de tudo isso. Reflete comigo. Você sabe o que é o mais assustador sobre morrer? Não é nem o sofrimento da morte, nem os possíveis tormentos da vida que vem depois. Não é o desconhecido que está além do túmulo. O nosso maior medo é o de sermos esquecidos. É de morrer na alma, nas lembranças do outro. É assustador pensar que podemos deixar esse mundo desapercebidos. Eu falo sobre isso muito no capítulo 21 do livro A Arte de Viver Plenamente. Você já adquiriu o seu? Aquele livro, ele vai fazer pulsar Eros em você, expulsar rapidinho Thanatos. Você anda muito agressivo, anda com medo também da morte, não consegue viver de fato plenamente? Ai, gente, é um investimento esse livro. Ele não custa nada pro bem, pra reflexão, pra vida que ele vai trazer para você. Eu tenho certeza disso. Então, as pessoas que temem muito a morte, talvez de forma inconsciente, elas temem, na verdade, a questão de passar por esse mundo e logo serem esquecidas. E isso repercute no fato de que nossa vida inteira, tudo aquilo que a gente conquistou, nossos sonhos, ambições, sucessos, fracassos, tudo se resumiu a nada. E o mundo continuará sem nós, andando, vivendo. E é justamente isso que nós não conseguimos enfrentar.
Olha aí, João Marcos está vivendo. Tenho medo de morrer sem estar orgulhoso da vida que vivi. Exatamente, são vários medos que nós temos. Mas nós precisamos compreender, meus amores, que o impacto positivo que nós causamos naqueles à nossa volta é eterno. Toda boa ação que nós fazemos, por mais insignificante que possa parecer, ela deixa uma marca permanente no mundo. E a bondade acumulada no decorrer de uma vida inteira de moral é uma força de energia positiva que deixa uma impressão duradoura que jamais poderá se perder. Então precisamos sim, querida Ivânia, deixar um legado. Ao contrário dessa pessoa que lhe falou que não precisamos deixar um legado, é nosso dever. Somente quando nós damos tudo de nós à vida, somente quando nós entregamos o nosso melhor à existência que pulsa dentro de nós, é que nós teremos paz em morrer. Eu falo isso lá no capítulo 21 do livro. Então, a nossa vida depende muito da forma como nós vivemos no nosso dia a dia. E a nossa morte também, porque a morte depende de forma intrínseca da vida. A maneira como você se relaciona, a maneira como você se doa, a maneira como você trata os outros. Então, por exemplo, talvez você está com uma pessoa que está bem doente, que talvez esteja bem velhinha. O que é importante? Para pessoas especiais, comente com elas alguma das coisas que ela ensinou a você. O quanto que você vai prezar isso para sempre. E agradeça pelo amor que essa pessoa sempre te demonstrou, pelo apoio, pela amizade, pelas lembranças que ela deixou e que você levará para sempre. O João Marcos está perguntando, ter filhos não é uma forma de deixar um legado? Com certeza, querido. Gente, vou mudar aqui de lugar um pouquinho para poder começar a ler os comentários aqui do Face, que até agora não vi, gente. Shalom, Gilberto, querido amigo de Porto Alegre. Querida, a Simone tá dizendo que perdeu o voo essa semana, que esse assunto tá ajudando ela a compreender isto. Quando uma pessoa morre dormindo, ela sente dor? Geralmente não, né? Ela simplesmente vai ter a saída da alma dela. O problema é que a gente não quer perder os entes queridos. Sim, exato. O grande professor Evandro Matana está dizendo a dor da perda talvez tenha muito com o egoísmo da perda. Desprender é difícil. A compreensão que perder não é perder, mas deixar evoluir seria a libertação. Difícil, mas possível. Sim, meu querido professor Evandro, é sobre isso mesmo que nós vamos falar daqui a pouquinho. A questão de entender que estamos aqui de passagem para aprender, para nos aperfeiçoar e para seguir em frente. Na verdade, será que existe vida após a morte? Isso é tão engraçado, porque se é vida, a vida não morre, gente. A vida não morre, o que morre é esse corpo, é a matéria. A vida, ela continua para sempre, porque a vida, ela é eterna. A depressão é uma morte não só física, Simone, como psicológica, emocional. As tuas emoções vão ali se fechando. Exato, minha querida Rosane Baldasso Bart, são as nossas marcas que ficarão eternizadas. Então, como enfrentar a morte de alguém querido? Hoje, várias pessoas me escreveram que nessa semana elas perderam pessoas especiais e que para elas essa live teria uma grande relevância. Então, cada cultura, cada religião tem as suas crenças, não é verdade? Seus costumes, preceitos acerca da morte e do luto em si.
Já segundo a Torá, que depois respinga, traz todos os seus conceitos para o cristianismo, no caso o catolicismo, a cultura ocidental, nos princípios dela, né, que reflete, no caso, na cultura judaico-cristã, leva em conta a natureza humana e os sentimentos num caso de luto. A necessidade de prover um alívio para os sentimentos naturais de tristeza. Então, dentro do judaísmo é prescrito todo um regulamento e período de luto. Ao mesmo tempo, é prescrito também dentro da Torá um tempo limite, porque você não pode chorar para sempre. Você também não pode ficar de luto por vários anos. Existe um tempo, e nesse tempo você respeita não só os teus sentimentos que perdeu essa pessoa querida e amada, como a alma que se foi. Então, existe dentro desses preceitos, por exemplo, a Shivá, que são os primeiros 7 dias em que é apropriado, se deve chorar, se deve também, vocês que perderam os familiares essa semana, meus sentimentos por isso, que o Eterno vos console, é elevar a alma dessa pessoa falando bem dela, falando as coisas boas que ela fazia, elogiando, falando do bem que ela fez na face da terra. Então é muito importante enfatizar o caráter bom dessa pessoa, as coisas pertinentes e positivas dela. Depois nós temos os outros 30 dias em que você pode ainda se manter mais fechado, né? E chorar ainda a morte dessa pessoa. Depois de 40 dias, não é mais indicado ficar chorando muito, porque, segundo sábios, né, e segundo várias culturas religiosas, se você estende demais esse luto, você causa um sofrimento para a alma que foi. E você não permite que ela realmente possa apreciar, gozar da vida, né, aonde ela está. Porque, de certa forma, quando você tem um marido, uma esposa, um irmão, um filho que você perde, existe uma conexão espiritual muito, muito forte. E, de alguma maneira, essa pessoa ainda recebe algo de ti, né? Ela sabe se você tá bem, se a família tá consolada ou não, e ela sofre com isso também. Então, nós vamos estar falando mais, permanece aí. Então, a Torá, por exemplo, ela reconhece o sentimento natural de luto que é sentido pela perda, né, de um ente querido. E claro, o falecimento dessa pessoa deixa um vácuo, um vazio na família. E não adianta, cada ser é único, insubstituível. Por quê? Porque cada ser é um universo todo. Então não adianta dizer, eu vou substituir por outra coisa, por outra pessoa. Não. Então reverencie essa alma. Agradeça o fato de que você pôde fazer parte dessa vida. E quanto mais querida foi essa pessoa, mais difícil é se despedir dela, né? Porque ela teve um papel imprescindível na tua vida. Mas então, ao invés de murmurar e se lamentar muito, agradeça pela oportunidade fantástica que você teve de estar ao lado dessa pessoa. Não é verdade? Nossa, tua mãe há 10 anos está chorando ainda, querida. Então diz para ela assistir essa live desde o início, porque agora eu estarei falando coisas imprescindíveis e eu tenho que correr, porque senão não vai dar tempo de eu falar tudo que eu quero ainda nessa noite. Existem coisas que nós nunca vamos entender nessa vida. E eu quero dar o exemplo com um bebê, por exemplo.
Um bebê, talvez, ele tá lá, né, num momento gostoso, dormindo, mas a mamãe leva ele lá no posto de saúde para tomar as vacinas obrigatórias e necessárias à saúde dela durante a sua infância e vida. Aquela criança acorda apavorada, levando uma injeção na bunda que dói um monte. Ela, ai, que horror, que mãe é essa? Quem é essa pessoa que está cuidando de mim, que está me fazendo tanto mal? E ela não compreende o bem que isso está trazendo para a vida dela. Eu quero trazer esse exemplo simples, para a questão de Deus na nossa vida. Às vezes, pessoas a quem nós amávamos muito, muitas vezes são tiradas de nós de forma traumática e trágica. E nós não sabemos como compreender ou como lidar com essa situação. E muitas vezes fazemos tantas perguntas e não encontramos nenhuma resposta. Sábios declaram que um ser humano deve aceitar tudo o que acontece, tanto aqueles que são obviamente bons, como aqueles que são incompreensíveis. Porque com a mesma atitude positiva, que tudo que Deus fez é para o bem e que faz é para o bem, embora a gente muitas vezes não compreenda. Existe um texto que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo assim, Deus tem tornado possível para os seres humanos entender alguns aspectos e visões sobre a vida e após a vida, essa vida. Uma dessas verdades reveladas é que a Neshama, nossa alma, é uma parte da divindade, da própria divindade. E ela é imortal, é o sopro divino dentro de nós. Então, quando chegar a hora, a tua hora, por exemplo, de retornar, de ir para a eternidade, deixar o corpo e continuar a sua vida eterna no reino espiritual, nesse mundo da verdade. Isso também é uma questão de senso comum, que qualquer que seja a causa direta, por exemplo, da separação da alma do corpo, seja um acidente fatal, uma doença, isso pode afetar o teu corpo físico, os teus órgãos físicos, mas isso não afeta a tua alma. Ela permanece intacta e ela vive para sempre. Então, consequentemente, quando chega a hora da alma retornar para casa, na verdade é um alívio para ela. E todos os relatos que eu já vi de pessoas que tiveram morte e depois voltaram, todas elas pediam: por favor, eu não quero voltar, porque é uma sensação de tanta paz, de tanta vida, de tanta harmonia, de tanta alegria, né? Então, o que acontece? Quando nós entendemos que para a alma que foi, como o professor Evandro falou, né? Muitas vezes o nosso sofrimento às vezes chega a ser algo egoísta, porque nós não entendemos o quanto essa alma está bem, o quanto essa pessoa está bem, né? Então, quando nós entendemos isso, que a alma, ela está livre para desfrutar a alegria espiritual, de estar perto de Deus que a criou de maneira plena, isso é um pensamento bem confortador. Então, poderia ser indagado agora: se é um alívio para a alma, então por que a Torá manda a gente guardar o período de luto? Então, não deveríamos só ficar em alegria? Isso não é uma contradição? Na verdade, a Torá reconhece o sentimento natural de luto, que é sentido pela perda, né, a presença física dos nossos entes queridos, então cujo falecimento deixa esse vazio no nosso lar, no nosso ninho. A presença deles nos falta. E diante disso nós temos esses dias para dar vazão a esses sentimentos, para realmente chorar, para realmente colocar para fora e também exaltar essa pessoa, elevar a alma dela, falando bem dela, fazendo, né, orações de gratidão pela vida dela.
agora deixa eu te falar uma coisa. O que será que a morte não pode matar? Você já pensou sobre isso? Será que a morte pode matar tudo? Ou será que tem algo que ela não pode extirpar? Algo que de fato ela não possa eliminar? Lehaim. A morte, meu amor, a tua morte, a minha morte, não termina, não mata a influência da minha vida na posteridade, nem da tua vida. Por isso que sim, é tão importante quando nós temos filhos e deixar esse legado de vida, de conceitos, de preceitos, de princípios e valores. Nós temos uma herança a ser deixada, e eu não estou falando de uma herança material, porque essa passa, essa vai embora um dia. Não, são os atos que a pessoa pratica, atos de bondade, de generosidade, que vão respingar, que vão se precipitar na vida dos outros. Assim, a bondade com que alguém favorece a sua família e o meio à sua volta cria uma dinâmica permanente em direção à bondade. Então, isso traz um legado também espiritual sobre a vida dos seus filhos. Na palavra de Deus nós encontramos inúmeros textos que bendito seja a vida do justo e que todas as suas gerações futuras serão abençoadas por amor a ele. Então, quando uma pessoa é justa, ela vive a sua vida com propriedade, com excelência, dando do seu melhor, isso vai respingar, segundo as escrituras sagradas, até 1000 gerações. Assim como existe, e nós sabemos que isso é fato, a gente sabe. Por exemplo, você vai no médico, vai no psiquiatra, vai fazer uma consulta comigo, eu vou perguntar como é que era teu pai, como é que era teu avô, como é que era teu bisavô. Por quê? Porque se foi uma pessoa maldita, uma pessoa que fazia coisas terríveis, que não perdoava ninguém, que saía matando, roubando, isso vai respingar também, de acordo com as escrituras sagradas, até 4 gerações. Então, olha só que coisa mais linda, quando nós nos damos conta do quanto que a nossa vida influencia a vida dos outros e a posteridade, nós conseguimos compreender o quanto a nossa vida sobrepuja a morte. Você pode ter morrido já 4 gerações se você foi uma pessoa má, mas isso ainda vai estar respingando lá nos teus bisnetos. Agora, se você foi uma pessoa que tentou fazer o teu melhor, porque perfeito ninguém é, mas o fato, tem um texto que eu falo num outro livro meu, que eu digo assim: o amor nos torna perfeitos. Quando nós amamos, o amor nos aperfeiçoa, o amor nos deixa perfeitos. Esse amor, essa bondade, essa bênção, ela vai se perpetuar até 1000 gerações. Você já imaginou? Que coisa mais linda! Então, por mais que você tenha morrido há 1000 gerações atrás, as tuas outras 1000 gerações serão abençoadas por causa da tua forma de viver. Isso está escrito em Provérbios 10, 7. Olha que coisa mais linda. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. Eu falei que está ligado com o medo de morrer, porque vai sumir. O nome dos ímpios, sim, será esquecido em pouco tempo, muitas vezes em poucos anos, em poucas gerações. Quanto isso acontece? As pessoas não lembrarem o nome do avô, do bisavô, mas o justo, ele é lembrado por gerações sem fim. Então, o que nós podemos aprender com a morte? Isso é muito importante. O João Marcos está fazendo uma pergunta muito pertinente. Como se quebra essa corrente? Todos nós temos a capacidade e oportunidade de quebrar aquilo que veio de gerações anteriores, não importa o quão ruim tenha sido. Você tem a oportunidade de fazer diferente,
porque todos nós somos capacitados com o livre-arbítrio, com a escolha, o que eu quero ser, o que eu vou ser, que marca eu vou deixar. Então, meu querido, você pode mudar a história da tua família. Sei lá, vou dar um exemplo bem daquilo que eu vou apresentar daqui a pouco. O vô batia na minha avó, traía ela, abusava dela emocionalmente. Depois meu pai fez a mesma coisa. E hoje eu tenho uma dificuldade tremenda com isso. Quebra com isso. Muda a história. Você tem essa oportunidade. Deus me livre. Eu sei que você não é isso. Eu estou dando só um exemplo do que acontece nas gerações, né? Ou o vô era alcoólatra, e morreu muito mal, bêbado. O pai era alcoólatra e agora você vai ter também esse desafio de vencer o alcoolismo. Porque se você não vencer, teus filhos terão que vencer e assim por diante. Mas se você vencer, você começa a escrever uma nova história para a tua vida e para a posteridade. Então, o que a gente pode aprender com a morte? Gente, tá fazendo sentido para vocês essa live? Se sim, eu gostaria que vocês compartilhassem. Dá um like agora, um coraçãozinho e compartilha. Porque a gente tá falando sobre a morte, mas ao mesmo tempo muito sobre a vida. E só quando a gente vive plenamente, vive com excelência, é que a gente não vai ter medo de enfrentar a morte. O dia que ela chegar. Tem pessoas que às vezes chegam pra mim na clínica e dizem: ai, Jane, eu tenho tanto medo de perder as pessoas que eu amo. Eu falo: e como é que você vive com elas? Você fala o quanto elas são importantes pra ti? Você expressa o teu amor no dia a dia? Você faz o teu melhor pra elas? Ai, não, pior que não. Pois é. Se você todos os dias viver o teu melhor, der o teu melhor, você não vai temer. Ai, queridos, eu não vou conseguir ler todos os comentários, porque eu vou precisar terminar aqui, tá, meus amores? Mas depois eu leio. Gratidão. Então, o que a gente aprende com a morte? Além de celebrarmos a vida de um ente querido e manifestar a nossa própria tristeza, pesar, existe um outro propósito no luto. Nossa, gente, que propósito é esse no luto? A morte, meus amores, é uma oportunidade única para examinarmos a nossa própria vida e avaliarmos de que forma estamos cumprindo o nosso propósito nessa existência. Será que estamos cumprindo a missão divina que Deus colocou, imprimiu em cada um de nós? Infelizmente, é com frequência que o choque de uma morte nos arranca da nossa zona de conforto, da nossa complacência e nos faz repensar as nossas prioridades. Quantas vezes nós corremos atrás daquilo que é urgente e deixamos o importante de lado? Não, meus amores. Olhe para aquilo que de fato importa na tua vida e cuide disso. É claro que para aqueles que continuam a olhar exclusivamente para a camada exterior da sua vida, para as coisas, para os bens, a morte realmente parece o fim da vida. Mas devemos ir mais fundo, entender a essência e a origem da alma humana, sua ligação com Deus e com a eternidade. E no fundo, todos nós temos consciência dessa ligação. Qualquer pessoa inteligente que contemple, por exemplo, o sistema solar, né? A maneira como o universo funciona e se relaciona, desde a complexidade de um átomo até a maneira simplesmente extraordinária como o nosso corpo funciona, deve chegar à conclusão de que o nosso universo não surgiu assim do nada, por um capricho do acaso. Tampouco se compõe meramente de matéria física, pois cada fibra de ser pulsa de energia.
então, para onde quer que nós voltemos os nossos olhos, nós vemos desígnio e propósito, que é a marca do nosso Criador. Segue-se então que cada ser humano também tem um propósito. Você não está aqui por um acaso, minha riqueza. E cada acontecimento particular na tua vida, na tua história, também tem um propósito. Não acontece por um mero acaso. Contudo, depois de tudo que foi dito, sobre a morte, que é sim, como já vimos, aquilo que vocês falaram aqui, é uma experiência devastadora, irreversível, incompreensível para aqueles que ficaram para trás. E mesmo que a gente racionalize e tente explicar, o coração ainda chora e deve chorar. Quando amigos, parentes choram por alguém, por exemplo, não tente explicar, não faça isso. Apenas fique junto deles, ofereça teu ombro amigo, console e se coloque para ajudar no que for preciso. Eu só tenho 3 minutos para concluir, meus amores. O que eu poderia ainda dizer sobre esse assunto que é tão complexo, tão profundo e tão misterioso? Eu confio que aquilo que nós já dissemos é o suficiente para ajudar você, meu amor, a descobrir dentro de você mesmo a força que Deus lhe deu. Não apenas para superar a perda, as crises, mas também para seguir em frente na vida diária e nas suas atividades. Por isso, se você sabe de alguém que está sofrendo muito com luto, passe essa palavra para ela. E eu quero terminar com alguns textos que eu separei. Primeiramente, Deuteronômio 30:15, onde o Eterno se refere a nós dizendo: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Nós sempre estamos diante de Eros e Thanatos, entre a vida e a morte, entre o bem e o mal. Escolha a vida, escolha o bem, escolha Eros, escolha deixar um legado. Porque em Provérbios 12:28 diz assim: no caminho da justiça está a vida, essa é a vereda que nos preserva da morte. Então pratique a justiça, faça o bem, viva plenamente, porque quem vive pleno e busca fazer tudo com excelência, não teme a morte. Por quê? Porque aprendeu a zelar a vida que pulsa dentro de si. Ela entendeu que cada segundo da sua vida é sagrada. É sagrada, e se eu tô aqui é porque tem algo a eu fazer, a eu cumprir, mais um momento para eu deixar aqui a minha marca na história. Uma marca do quê, Jane? Marca de vida, de amor, de acolhimento, de perdão. Porque é para isso que nós estamos aqui. Então zele a tua própria vida e de todos aqueles que estão ao teu lado. E eu quero concluir com Salmo 112, do versículo 6 a 8, que diz assim: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. Não pensei em falar sobre isso, mas agora quero terminar com o Salmo 23, naquele trecho que diz: e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Com emoção,
e muita paixão, eu deixo para você essa palavra de vida, que a vida, mesmo na morte, a vida, e que nós vivamos plenamente, responsáveis, conscientes de que a vida que pulsa em nós é sagrada e nós precisamos fazer ela valer a pena. Muito obrigada por cada coraçãozinho, por cada mensagem. Compartilhem, eu peço gentilmente, essa live para que outras pessoas possam entender o quanto de vida tem na própria morte e quanto essa vida é simplesmente fantástica. Amo vocês, que o Eterno traga sobre vocês nessa semana uma semana de luz, de vitória, de luz, de plenitude, de shalom, de muito, muito shalom. Beijo na alma. Shalom, shalom.